Então, boa noite. Hoje é a nossa sexta aula de climatologia geográfica e hoje a gente vai falar de fatores do clima. Os fatores do clima, eles são, no geral, nos livros vocês encontram com esse nome, as características geográficas relativamente estáticas que afetam o clima. Claro que no planeta Terra nada é estático. Então, relativamente estático, porque quando a gente faz medições, essas características elas se tornam, de certa forma, para a nossa escala de medições, de tempo de medições, elas se tornam, podem ser consideradas estáticas. Mas, se você considerar tempo geológico, tempo geomorfológico, essas características elas não são nem um pouco estáticas, mas para cá, para a gente considera elas relativamente estáticas e vamos ver quais são elas. Primeiro dessas características é a latitude. A gente já falou um pouco dela, mas de forma um pouco mais intuitiva. Aqui a gente vai formalizar. Quanto mais alta a latitude, tanto para norte quanto para sul, menor vão ser as médias de temperatura, por aqueles critérios que a gente viu na última aula, que os raios do Sol eles atingem o planeta em altas latitudes, quanto mais alta a latitude, de forma cada vez mais oblíqua. Então, como eles atingem de forma cada vez mais oblíqua, a mesma quantidade de energia acaba sendo espalhada por uma superfície muito maior. Então, isso acaba tornando o aquecimento de altas latitudes mais ineficiente do que o aquecimento de baixas latitudes. E as latitudes são o que definem as grandes divisões climáticas do planeta. Essas divisões climáticas, elas são divisões que muitas vezes dentro delas tem heterogeneidade, mas a gente usa elas como balizas para entender mais ou menos como é que é o aquecimento solar em diferentes regiões do planeta, como a gente viu nas últimas aulas, a mecânica disso. Só que aqui a gente só está formalizando que a latitude ela é um desses fatores que a gente considera relativamente estático do clima. Até aqui alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Se quiserem relembrar alguma coisa anterior que a gente falou, fiquem à vontade. Senão, a gente segue. O segundo fator do clima extremamente importante é o relevo. Por quê? Porque o relevo ele consegue afetar o clima, principalmente em escala local, mas ele também afeta em escala regional, a partir de 3 atributos que o relevo tem, que é a posição, a orientação dele, das vertentes, no caso, e a declividade. Por que isso? Porque imagina que eu tenha um relevo como esse daqui, hipotético. Quando os raios solares atingirem esse relevo, dependendo da forma que ele está orientado, a gente vai ter uma vertente que vai ser vai receber maior insolação e uma vertente que vai receber uma menor insolação. Porque imagina, ao longo do dia, o Sol ele faz um movimento relativo. Esse movimento relativo, imagina que o Sol desça aqui, ele faça esse movimento aqui até o fim do dia. Cada vez mais os raios solares vai ter uma mudança nesse ângulo. Então vai chegar um momento que o ângulo do Sol, vou apagar esse daqui para não confundir vocês, vou apagar essa seta aqui, vai chegar um momento que o ângulo do Sol vai ser tal que essa vertente aqui vai ficar sombreada, porque você vai projetar uma sombra nesse sentido aqui. Essa sombra que vai ser projetada aqui, ela vai acabar influenciando no aquecimento dessa região aqui e também dessa vertente do relevo. Isso é muito comum de ser levado em consideração em relação à susceptibilidade a queimadas, por exemplo, em costas.
É muito utilizado a vertente mais irradiada por sol, a vertente mais iluminada, que geralmente essa vertente é a vertente mais suscetível a incêndio do que outras vertentes. Não sei se vocês já tiveram aula com ele, o professor Manuel. Ele tem um trabalho dele que eu não lembro se foi mestrado, doutorado, se foi um outro projeto que ele participou, que é exatamente um mapa de susceptibilidade a incêndio de uma região aqui no Rio de Janeiro que envolve áreas de maciços, e ele usou como um dos parâmetros essa questão do sombreamento dos maciços, porque a susceptibilidade a incêndio da vertente menos ensolarada é menor, porque vai ser sempre uma vertente mais úmida, com mais vegetação, com mais matéria orgânica úmida no solo. Então tem toda essa implicação, mas também tem uma implicação climatológica, que tem a ver com o aquecimento. Então, a vertente, ela influencia muito. Na última aula, a gente também falou de chuvas orográficas. Então, o relevo ele também influencia na distribuição de chuvas, distribuição de correntes de vento e na insolação. Então, o relevo é fundamental para entender como um fator relativamente estático que afeta dinâmicas climatológicas. Além disso, a altitude do relevo ela também influencia, como a gente chegou a ver, se eu não me engano, na segunda aula. Quanto mais alto, menor a temperatura, porque o ar vai ser mais rarefeito, você vai ter menos moléculas ali próximas umas das outras para trocar calor, para trocar essa energia cinética translacional da molécula, que é o que a gente viu que é a temperatura. Então, no fim das contas, quanto mais denso o ar, mais eficiente a troca de calor, quanto mais rarefeito o ar, menos eficiente a troca de calor. É um dos motivos, quanto mais alto nós estamos, mais frio é. Por isso que cadeias orogenéticas, áreas muito elevadas como os Andes, os Himalaias, são áreas que tem neve no topo dessas feições geomorfológicas, mesmo em época em que essas feições estejam em latitudes baixas, onde não deveria ter neve, em teoria. Mas essa altitude acaba superando o fator das grandes divisões de distribuição térmica do planeta. Então, só para relembrar isso daqui, quanto mais alto o relevo, quanto maior a altitude, maior a ineficiência nas trocas térmicas com a atmosfera. Então, como a gente viu que a atmosfera se aquece de baixo para cima, você tem um aquecimento extremamente ineficiente em áreas muito elevadas, por conta disso. Até aí foi alguma dúvida? Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Senão a gente segue. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como o relevo ele afeta o clima. A gente vai ver em outras aulas isso daqui com um pouco mais de detalhes, mas hoje só para vocês entenderem a lógica disso. Como a orientação do relevo influencia na distribuição, influencia em parâmetros climáticos. Então a gente tem aqui os Andes, que tem uma orientação mais ou menos norte-sul. Aqui está a Cordilheira dos Andes, vocês estão conseguindo ver. Vou marcar aqui para vocês. Essa daqui é a Cordilheira dos Andes. Quanto mais escuro aqui para o marrom, mais elevado, tá? Nesse mapa aqui de relevo da América do Sul. Vou apagar agora. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente tem correntes de vento, que a gente, em outras aulas, vai ver o nome dessas correntes de vento, que elas estão nesse sentido aqui. Essas correntes de vento encontram uma barreira orográfica aqui. Então, o que acontece? Os Andes acabam funcionando aqui na América do Sul como uma barreira para ventos. Esses ventos carregam umidade. Então, o que isso acaba gerando? Acaba gerando um aumento de chuvas numa área do Brasil que talvez não, com toda certeza, seria muito mais seca do que é hoje, que é o caso da área que tem a floresta amazônica.
do próprio centro-sul do Brasil. Então, se não fossem os Andes, toda a América do Sul seria mais seca do que ela é hoje, por conta dessa barreira que os Andes faz para massas de ar úmidas e que favorecem, alimentam essas bacias aqui hidrográficas, como a bacia do Rio Amazonas, que acaba tornando toda a dinâmica da América do Sul, dinâmica climática mais úmida do que deveria ser, porque nas latitudes que existem florestas tropicais úmidas no Brasil, por exemplo, se você olhar no continente africano, a gente tem desertos. Então, vocês vão ver em outras aulas que tem gente que chama de latitude dos desertos. E na América do Sul é uma exceção isso. A gente tem desertos nos Andes, mas não no restante da extensão do continente, por conta exatamente da Cordilheira dos Andes, com essa orientação norte-sul, funcionando como uma barreira que vai redistribuir as massas de ar no continente. Até aí foi? Alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. E agora o Himalaia, que ele tem uma orientação mais ou menos leste-oeste. Aqui está o Himalaia, tá? Em roxo, para vocês. Cordilheira do Himalaia. Isso daqui, gente, a gente vai ter uma aula disso se der tempo. Os Himalaias, eles influenciam extremamente nas monções e na distribuição da umidade na Ásia. Então, você tem áreas mais secas e áreas mais úmidas exatamente por existir o Himalaia. Porque correntes úmidas chegam aqui e essas correntes úmidas, em algumas épocas do ano, elas acabam ficando concentradas aqui na Índia. Elas não conseguem passar os Himalaias. Além disso, tem toda uma redistribuição aqui que gera áreas semiáridas também, mas isso é papo para outra aula. Mas o que vocês têm que entender, por enquanto, é como essas grandes feições de relevo elas também podem influenciar nas dinâmicas climáticas globais, nas massas de ar globais, e claro que isso vai depender da altura e da orientação dessas grandes feições, dessas macroformas, tá? Então, o Planalto do Tibete, ele é uma área com muito efeito orográfico de chuvas por conta dos Himalaias, e também tem uma dificuldade nas trocas de calor entre as partes quentes da Índia e as partes frias do interior da China, porque ele impede essa troca de corrente. Então, você tem deserto de Gobi aqui, que pega a Mongólia, um pedaço da China, que é um deserto muito influenciado pelo efeito orográfico do Himalaia, tá? A gente vai ter uma aula, se der tempo, de monções, e a gente vai destrinchar isso daí com muito mais detalhes. Até aí foi algum detalhe que vocês queiram falar, uma dúvida, fiquem à vontade. Senão a gente segue. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom. O que é o monção exatamente? Eu não lembro. Monção são eventos de chuva, só que tem, enfim, monção é o nome que é dado nos alguns eventos de chuva que chove bastante, que aumenta muito a pluviosidade por conta de alguns efeitos climáticos globais na área da Ásia, que pega o Sudeste Asiático, pega também a parte insular da Ásia e também pega a parte continental da Ásia. Aí tem dois tipos de monções, mas são esses eventos de chuva. Tanto é que quem viaja para a Ásia geralmente foge da época das monções, porque chove praticamente todo dia, dependendo do local que você esteja visitando. Tem até alguns documentários e tal que mostram essa quantidade de chuvas diárias e chuvas bem intensas que acontecem em alguns lugares como o Vietnã, Camboja, algumas épocas do ano. As monções não ocorrem o ano todo e elas são distribuídas de forma desigual na Ásia. A gente vai ver isso numa aula específica, se tudo der certo.
Mas são essas chuvas que ocorrem nessa região da Ásia. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas fica à vontade para... Ah, respondeu sim. Tem a ver com a plantação de arroz também, né? Os alagamentos, aquela questão toda, né? Exatamente, porque a forma que eles plantam arroz, né, aquele arroz alagado, tem a ver tem muita relação com a época das monções em vários países lá da Ásia. Mas aí a gente vai ter uma aula disso mais detalhada. Eu vou tentar fazer o possível para a gente ter, porque isso é muito interessante da parte da climatologia da Ásia. Mais alguma dúvida? Senão a gente segue. Então vamos lá. Aqui tem um exemplo do Himalaia mais detalhado. Aqui, gente, aqui é a Índia, tá? E os Himalaias estão aqui. Dá para ver nitidamente todas as dobras e tal, porque isso daqui, a placa indiana, colidiu aqui com a placa eurasiática. É um limite convergente. Aqui, os Himalaias, reparem, pela própria imagem de satélite, que aqui a gente tem uma vertente extremamente úmida. Você vê isso pela vegetação, por essa cor um verde mais escuro, que é exatamente a vegetação, ela é produto do clima. A Amazônia não está onde está porque o solo é fértil, nada disso. A Amazônia só existe lá porque existem correntes úmidas que geram chuvas lá que alimentam a floresta. A mesma coisa aqui. Então, toda essa floresta que está aqui, essa vegetação mais densa, é fruto de umidade das chuvas orográficas aqui do Himalaia. E se vocês lembrarem da aula de chuva orográfica, chove numa vertente e, no geral, a outra vertente acaba ficando seca. Então, o que acontece aqui, ó, você tem o ar úmido e quente, chovendo numa vertente da encosta por efeito orográfico, e o outro lado da encosta acaba ficando a vertente seca. Então, você acaba gerando aqui no Tibete uma área mais seca do que essa parte aqui que pega a Índia, né, o norte da Índia. Só um minutinho, gente. Vocês estão... A televisão tá saindo som aí para vocês? Não. Um pouquinho, mas acho que dá pra seguir. Ah, não, beleza. Mas me avisem. Eu vi a buzina de carro aí, mas foi bem... Não, tranquilo. Beleza, tranquilo. Mas aí... Então, mas me dê o feedback, por favor. Mas aí, gente, essa parte úmida do Himalaia, ela é muito importante para uma série de... A gente não vai ter tempo de falar isso a fundo, mas por uma série de bacias hidrográficas que ocorrem na Índia, tá? Isso é muito importante. E reparem aqui que tem um bom pedaço semiárido e árido. Aqui já está caminhando para o Oriente Médio, né, para cá. Tem uma boa parte árida e semiárida. A gente vai falar disso em outra aula. Hoje é só parte intuitiva mesmo disso daí. Então vamos seguir. Outro fator do clima muito importante é a vegetação. Que a vegetação ela tem uma relação reflexiva com as massas de ar. Então, assim, a vegetação aproveita as chuvas que são provenientes das massas de ar, mas a vegetação ela pode gerar um efeito, que não sei se vocês já aprenderam em outras disciplinas, que é o efeito de retroalimentação. Ela tem uma relação reflexiva com as massas de ar. Porque imagina, se eu tenho uma massa de ar úmida que vai fazer chover em um determinado local, isso vai favorecer que a vegetação fique maior, mais densa, se estabeleça ali. Só que a vegetação, lembra da evapotranspiração? Ela também favorece a umidade do ar. Então, ela consegue retroalimentar, não sei se vocês lembram desse conceito de retroalimentação positiva, que é quando algo consegue gerar um efeito que vai amplificar algum parâmetro. Então, por exemplo, a retroalimentação positiva é que a vegetação, conforme ela se estabelece, ela consegue deixar as massas de ar úmido mais fortes e mais úmidas.
porque ela, pela evapotranspiração, ela joga mais umidade no ar. Isso acaba fazendo com que a própria vegetação ajude a expandir a área vegetada. E então a vegetação acaba sendo muito importante para o clima. E a gente vai ter uma aula específica disso, que a vegetação ela está sempre em equilíbrio com o clima. Ela sempre é de excelente parâmetro para classificar o clima. Então é que existe um tipo de classificação climática que usa a vegetação como parâmetro. Além disso, a vegetação aumenta a infiltração de água no solo. E isso altera a hidrologia e altera a capacidade dos corpos hídricos se manterem saudáveis, se manterem com água nos seus leitos. E isso também favorece a redução de suscetibilidade a períodos mais secos. E, além disso, a vegetação ela consegue armazenar água nos troncos, nas folhas, na matéria orgânica morta, no chão da floresta, que a gente chama de serrapilheira. Então, a vegetação ela funciona quase como uma bomba de água, que armazena água de diversas maneiras possíveis e acaba favorecendo o ciclo hidrológico e mantendo o ciclo hidrológico de uma forma mais dinâmica e saudável. Por isso que, pelo Código Florestal, corpos hídricos têm uma metragem que você não pode desmatar, porque se você quiser manter um corpo hídrico saudável, uma nascente saudável, mantém vegetado ali, porque aquela vegetação vai manter as dinâmicas do ciclo hidrológico extremamente saudáveis ali, e a qualidade da água também boa. Então a vegetação é um fator climático muito importante, e a gente vai desenvolver alguns conceitos sobre a vegetação em outras aulas. Alguém tem alguma dúvida? E a gente, com o desmatamento, porque o ser humano precisa desmatar, né? A gente desmata mais do que o necessário, mas todos os lugares que a gente mora, que a gente habita, que a gente usa, basicamente sofreu algum processo de alteração e desmatamento. Esse desmatamento ele gera uma série de consequências. A consequência mais direta é a liberação de dióxido de carbono e metano na atmosfera, porque uma árvore, como a gente viu no ciclo do carbono, na última aula, ela é uma bomba de tirar o carbono da atmosfera e transformar esse carbono em moléculas mais complexas. Então, ali no tronco, na folha, nas raízes. Quando você corta essa árvore, parte desse carbono entra em decomposição e volta para a atmosfera pelo ciclo do carbono, virando dióxido de carbono ou virando metano. Então, esses dois gases são gases do efeito estufa. E isso acaba potencializando o efeito estufa. Além disso, o desmatamento ele altera muito o ciclo hidrológico. Porque você altera a evapotranspiração, a percolação de água no solo, a entrada de água no solo, e isso vai afetar a recarga de aquíferos e a recarga dos lençóis freáticos. Isso vai afetar a estabilidade de corpos hídricos, como rios e lagos, que pode gerar instabilidade de sedimentos, que vai gerar assoreamento. E isso também altera as mudanças das características da superfície aquecida. Vocês já devem ter reparado que se vocês ficarem embaixo da sombra de uma árvore, é muito mais fresco do que se vocês ficarem embaixo da sombra de uma barraca. Então, por que isso acontece? Por conta da interação desses materiais com a radiação solar. As árvores estão transformando energia luminosa em energia química. Elas estão transformando aquilo o tempo todo. E a energia ela está sempre em trânsito. A energia ela não se perde. Ela está sempre sendo transformada. Se eu estou aquecendo uma superfície que não faz essa troca essa transformação da energia luminosa em energia química, você vai ter a transformação da energia luminosa em energia térmica. Então, você vai aquecer essa superfície mais do que com uma área vegetada. Então, isso muda completamente as características. Se vocês lembrarem do calor específico, imagina que eu desmate uma área e deixe o solo todo exposto. Esse solo exposto ele vai aquecer de uma forma completamente diferente do que uma floresta ali saudável que estava sobre esse solo exposto, que
que não ia permitir esse aquecimento tão intenso. Então, isso tudo, todos esses fatores juntos, afetam o clima, né? O clima local e regional e talvez global. Então, o desmatamento ele é um grande problema nessa dinâmica climática. Muitas vezes o desmatamento ele é visto muito do ponto de vista da biodiversidade somente, não do ponto de vista climatológico, embora o ponto de vista climatológico seja tão preocupante quanto o ponto de vista da biodiversidade no desmatamento. Até aí foi. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fique à vontade, senão a gente segue. Então vamos seguir. Por fim, a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade e a continentalidade é a diferença de temperatura e umidade de áreas próximas dos mares e distantes dos mares. Lembrando que grandes corpos hídricos, que não são necessariamente mares, eles podem afetar o clima em escala reduzida. Grandes lagos, grandes corpos hídricos distantes dos mares, principalmente lagos, e rios muito largos, eles podem afetar o clima até uma área relativamente grande, tá? Vai depender tudo da onde a gente está falando. Mas, como a gente viu na aula de calor específico, que a água ela demora muito mais a se aquecer do que, no geral, materiais sólidos, como areia, como solo exposto, como rochas. Então, a gente vai ter uma diferença de aquecimento e de resfriamento. Porque lembra lá do calor específico? Quanto maior o calor específico, mais energia eu preciso para aquecer um corpo. Só que também mais tempo ele vai demorar para resfriar. Então, corpos hídricos eles demoram a se aquecer, mas eles também demoram a esfriar. Então, isso gera um fenômeno que é chamado de maritimidade e continentalidade, que a gente vai ver agora. A maritimidade, ela acontece em áreas próximas de oceanos e de alguns corpos hídricos grandes, porque eles conseguem reter calor por mais tempo. E eles fornecem umidade para o ar, e essa umidade do ar também ajuda a reter calor por mais tempo. E isso mantém o ar aquecido durante a noite. Com isso, a amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, se torna menor. Então, áreas próximas de corpos hídricos muito grandes e áreas próximas do mar, elas tendem, claro que isso vai variar de acordo com alguns fatores como as correntes marítimas, a amplitude térmica, ela tende, no geral, a ser menor. Então, a diferença entre máximas e mínimas, tanto no verão quanto no inverno, e dentro de um mesmo dia, ela acaba sendo menor. Essa diferença acaba sendo menor do que áreas distantes desses corpos hídricos, que é como se eles funcionassem como um cobertor climatológico. O corpo hídrico ele demora a se aquecer, mas à noite, que não tem mais sol ali aquecendo a superfície, eles liberam calor devagarzinho ali, toda a energia que eles absorveram ao longo do dia. E esse calor que eles vão liberando vai aquecendo o ar e vai mantendo o ar quente por mais tempo, tá? Diferente da continentalidade, que é exatamente o inverso disso, que a porção sólida do planeta, ela tende a se aquecer e resfriar mais rápido do que as porções líquidas. E longe dos oceanos, longe desses corpos hídricos, a tendência é você ter uma menor umidade do ar. Com isso, você tem um aquecimento muito grande durante o dia, porque essas superfícies se aquecem muito mais rápido, e um resfriamento muito grande durante a noite. Então, você tem uma maior amplitude térmica. Vocês já devem ter ouvido falar que no deserto, como o do Saara, de dia você pode ter uma temperatura de 50 graus, e à noite temperaturas abaixo de zero, exatamente por conta da continentalidade, porque você não tem nenhum corpo hídrico no deserto do Saara, você tem uma baixíssima umidade do ar, que vai conseguir reter calor durante a noite, por isso que a noite resfria muito. E de dia esquenta muito, porque você não tem corpos hídricos grandes o suficiente para redistribuir ali o aquecimento da superfície.
Então, você só tem superfícies sólidas, basicamente, sendo aquecidas, e elas se aquecem muito mais rápido, porque elas têm calor específico menor, mas elas também se resfriam muito mais rápido. Então, acaba tendo essa amplitude térmica maior. Lembrando que isso daqui é uma tendência só, tá? Existem fatores que podem alterar essa tendência, mas, no geral, a gente pode dizer que a maritimidade e a continentalidade são fenômenos bem comuns e frequentes no planeta como um todo. Até aí foi. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Alguém levantou a mão, pode perguntar, fica à vontade. Ô, Diego, eu fiquei lembrando aqui de umas coisas que eu tinha estudado numa disciplina do primeiro período lá do BCNT, que eles estavam falando do transporte meridional de temperatura. Tipo, o hemisfério sul, por ter menos áreas continentais, né, ter mais mar, ele, tipo assim, a amplitude térmica dele é um pouco menor do que a do hemisfério norte, e aí acaba que durante algum tempo do ano, enquanto o inverno do hemisfério norte tá resfriando, a gente fica doando, a gente não, o hemisfério sul fica doando temperatura para lá, calor. Tipo assim, graças à tectônica, a gente não tem um aquecimento maior do planeta. Tipo assim, se os continentes estivessem uniformemente distribuídos, norte e sul, talvez tivesse mais aquecimento global, talvez? Cara, excelente pergunta. Sim, por isso que no Cretáceo, que tinha a Pangeia, a gente tem um enorme efeito estufa. Tanto é que o termo efeito estufa não, o termo aquecimento global, ele surge para definir um evento de aquecimento anômalo no Cretáceo, porque você tinha a Pangeia, e sobre a Pangeia, entre Brasil, América do Sul, no caso, e África, a gente tinha um deserto chamado Deserto Botucatu, que tem todos os arenitos da formação Botucatu, são arenitos eólicos de deserto que você vê em São Paulo, no Paraná, são formações lindas, e o nosso aquífero Guarani está nessas rochas, desses desertos. Então, é o grande registro do... Se vocês jogarem no Google Deserto Botucatu, tem lá os dinossauros do deserto e tal, porque tem fóssil de dinossauro dessa época. Exatamente por isso, porque você tinha as massas continentais todas aglutinadas. Então, você tinha uma grande continentalidade. A Pangeia era cercada por áreas de colisão de paleoplacas tectônicas que geraram cordilheiras, que serviram inclusive de área-fonte para as bacias sedimentares, como a bacia do Paraná, que é onde tem o aquífero Guarani. E essa área toda era um grande deserto exatamente por isso que você falou, porque não tinha essa redistribuição de temperatura. E é muito interessante você falar isso, a gente vai falar mais detalhes sobre isso quando a gente fala de circulação atmosférica global, que é por isso que os invernos no hemisfério norte são mais rigorosos do que no hemisfério sul, por conta dessa distribuição. Tem mais massa continental no hemisfério norte do que no hemisfério sul, e isso tem a ver com correntes marítimas também, mas essa distribuição de massas emersas influencia muito na distribuição de temperatura. Então, excelente colocação. A gente realmente teria um grande aquecimento global se fosse diferente a distribuição de massas continentais, fosse uniformemente distribuídas, ou tivessem todas aglutinadas, como foi até o finzinho ali do Jurássico, que começou a partir esse supercontinente e gerou os continentes do jeito que eles estão hoje. No futuro, quando tiver um novo supercontinente, que é um ciclo que se repete no planeta, a gente vai ter uma nova desertificação, né, dependendo da posição que esse supercontinente tiver. Mas muito bem colocado. Aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, se quiser complementar também. Mas excelente colocação, obrigadão. Quem é que fez essa pergunta? Porque eu não estou vendo vocês. É bom eu reconhecer a voz de vocês. Foi eu, Paulo. Paulo, show de bola. Obrigadão, Paulo. E a maritimidade e a continentalidade, ela está resumida aqui nesse slide, que eu acho que é o último, mas ainda eu vou avançar um pouquinho na próxima aula hoje, porque está muito cedo. 20 minutinhos eu só apresento os conceitos para vocês importantes. Mas a maritimidade e continentalidade está representada aqui. Vamos focar aqui embaixo antes, só para vocês ficarem espertos,
nessa parte aqui de baixo, ó, que mostra a amplitude térmica. Isso daqui é um termômetro e a diferença da temperatura entre verão e inverno em áreas próximas do litoral é muito menor do que áreas longe do litoral, que essas áreas mais distantes do litoral vão ter uma amplitude térmica maior por conta, vão tender, né? Por conta da continentalidade aqui, das áreas longe do litoral, e perto do litoral a gente vai ter a maritimidade. Por isso que, às vezes, na mesma latitude, no litoral, no inverno, você não vai ter neve, mas no interior do continente você vai ter neve por conta desse efeito da continentalidade, que as noites, as tardes vão ser mais frias, e isso vai favorecer a precipitação em forma sólida, que a mais conhecida é a neve. Existe granizo, que também é uma forma de precipitação sólida, mas, no caso, neve é a mais comum, e a gente vai ter essa diferença numa mesma latitude, por conta da diferença de maritimidade e continentalidade. Ficou claro isso? Alguém tem alguma colocação para fazer? Fiquem à vontade. Senão a gente segue para a próxima aula, que é só pouquíssimos slides. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Foi o professor Bárbara. Então, nesse esquema que você falou, a gente poderia talvez pensar que a região de serra sofre com o efeito da continentalidade e com a altitude? Muito bem colocado. Excelente pergunta. A região de serra depende de onde você esteja falando, porque, por exemplo, quando você fala de... eu não sei se vocês têm na cabeça o mapa dos maciços e do relevo daqui da região sudeste, principalmente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas, assim, quando você fala de região de serra de Minas Gerais, sim, a gente tem esse efeito da continentalidade. Mas quando você fala de região de serra mais próxima do litoral aqui, mesmo que para a gente seja 1-2 horas de carro, ainda está sob efeito do litoral. Então, quando você vai para ali Petrópolis, Teresópolis, um pouquinho depois, ali se passa Vale do Paraíba e tal, você ainda tem um pouco do efeito do litoral. Um pouco não, bastante, principalmente em relação às chuvas. Mas quando você vai andando ali e passa da Mantiqueira, aí você já tem um efeito de continentalidade maior, ali mais expressivo. Áreas, por exemplo, São João del Rei, lá em Minas Gerais, são áreas que você vê a continentalidade maior. Mas um exemplo, e isso que você falou, o efeito da altitude e da continentalidade. Um exemplo clássico de continentalidade é o semiárido brasileiro, também o centro-oeste, você pega ali Brasília, Goiás, áreas do Mato Grosso do Sul, aquela área ali do Planalto Central, é uma área típica de continentalidade, semiárido também, à noite, de dia faz o calor do caramba, mas à noite você pode até sentir um pouquinho de frio, dependendo da época do ano, mas muito bem colocado, isso que você falou, é que a continentalidade ela precisa de uma certa distância do litoral mesmo, assim, algumas dezenas de quilômetros. Então, quando você pega a área de serra aqui do Rio de Janeiro, você tem algumas serras, Petrópolis, Teresópolis, que são serras que não são tão distantes do litoral como a gente imagina. É longe para a gente chegar, porque a gente está subindo, né? Mas em distância linear, não é uma distância tão grande assim. Tanto é que são serras que chove bastante e tal. Mas eu só destaquei isso, mas eu não sei se você imaginou essas serras, só que eu estou destacando para a turma para ficar claro essa distância, mas é muito bem colocado isso que você falou. Tem áreas que sofrem tanto com a altitude quanto com a continentalidade. Alguém levantou a mão, fica à vontade. O Diego, é o Paulo de novo. Oi, Paulo. Aí eu fiquei pensando nessa pergunta eu esqueci o nome dela, da Bárbara, e pensei assim, então, a Inglaterra, ela sofre o contrário, né? Ela sofre de maritimidade.
ela congela quase nada, né? Quase não neva. Quase não leva, exatamente. E chove pra cacete. E falei palavrão, desculpa, gente, depois eu corto da gravação. E chove muito, fica aquele tempo nublado o tempo todo, aquele clima que até vira uma expressão, né, de clima londrino e tal, por conta daquele clima escuro, nublado, por conta das chuvas intensas o tempo todo. É excelente colocação. Mais alguém levantou a mão, fica à vontade. Não lembro. É o Gabriel, professor, de novo. Eu acho até engraçado, né? Porque se a gente parar para pensar, a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha tá mais ou menos na mesma latitude ali do Canadá. O Canadá é só gelo e na Inglaterra é só chuva, corrente do Golfo. Exatamente. E isso da Inglaterra é muito interessante porque ela está numa posição muito específica, muito específica. E isso que você falou do Canadá também é muito legal, porque o Canadá também ele tem uma condição muito específica, que é você ter uma massa continental enorme, né, ali. Então, a própria troca de calor é muito diferente da Inglaterra, que é uma massa continental também muito menor. Tem a questão das correntes, né? E também, para vocês verem como a latitude ela responde até um certo ponto. Mas quando a gente passa para olhar os fatores locais, às vezes esses fatores locais eles se sobrepõem à latitude, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, que da circulação atmosférica global. A gente vai ver que tem muitas coisas que alteram essa circulação atmosférica e isso muda completamente climas de lugares e causa climas, muitas vezes, imprevisíveis. Mas, muito bem colocado isso que vocês falaram da Inglaterra. A Inglaterra é realmente um exemplo que eu não trazia nas aulas, é um exemplo bem didático. Mas alguém levantou a mão, fica à vontade. Oi, Diego, é a Andressa. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão que você estava falando mais no início da aula, sobre a Cordilheira dos Andes. É porque, assim, eu não tenho tão bem localizado na minha cabeça onde fica o deserto do Atacama. Mas eu imagino que ali seja uma questão desértica, se eu não me engano, é o deserto, em tese, mais deserto do mundo. Eu posso estar errada também. Não, é isso mesmo. Mas ali, assim, eu imagino que seja uma questão orográfica prevista pela cordilheira, mas a maritimidade do Pacífico não ajudaria, não auxiliaria? Como é que é isso? Excelente pergunta. O deserto do Atacama, a gente vai ter uma aula de desertos, que eu vou falar deles mais detalhes, mas ele é um deserto que a gente chama de deserto de altitude. E ele é um deserto de efeito orográfico, por isso que ele é tão seco. Os Andes são cheios de desertos, né? Até que o Chile é praticamente um grande semiárido com vários desertos ali no meio, por conta exatamente da altitude. O que acontece no Pacífico é que a gente tem correntes frias ali. E essas correntes frias, que é o que a gente vai ver na aula de correntes marítimas, elas impedem que o ar umedeça. É o que acontece em Cabo Frio, que seria seria nosso campo. A gente teve que ir para Maricá, porque está fora da região metropolitana. Por isso que em Cabo Frio tem uma das áreas mais áridas do Brasil, porque ali tem uma corrente fria do oceano. Então, como o oceano é muito frio, ele não evapora. Então, acaba porque você está perto do oceano, mas o oceano está tão frio, tão gelado, que ele não consegue perder a parte daquela água em forma de evaporação para umedecer o ar. Então, tem esse fator, o fator da altitude, porque as poucas chuvas que conseguem adentrar, elas param nas regiões mais baixas dos Andes, não conseguem passar para as áreas desérticas, e acaba ficando, e a umidade que vem pelo território brasileiro também não sobe os Andes. Então você tem como se fossem desertos encaixados, são desertos encaixados em planaltos e platôs ali no contexto andino, que acaba ficando completamente protegido de qualquer corrente úmida que possa vir a gerar qualquer tipo de chuva. Então você tem desertos muito secos, aquelas salinas que a galera tira foto, com minas de sal assim enorme, tudo por conta dessa incapacidade de correntes de ar úmida de chegar ali e formar nuvens para chover. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente vai ter uma aula de desertos que eu vou
A gente vai diferenciar muito os desertos de altitude, os desertos que tem a ver com a latitude mesmo, com os contralísios. Tem tipo de vento contralísio que gera desertos. Mas não sei se eu respondi essa pergunta, Andressa. Responda super. Essa questão da corrente fria é a questão da ressurgência, né? Ressurgência, isso. No caso de Cabo Frio, a ressurgência, ela gera aquele campo de dunas, que são as dunas do Peró, que a galera até aproveita ali próximo das dunas para gerar o sal e tal. E a ressurgência também acontece no Pacífico. Tanto é que o El Niño, ele é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico. A gente vai ver, o Laninha é o inverso. E esse aquecimento anômalo gera efeitos globais, porque, no geral, o Pacífico é mais frio do que quando tem eventos de El Niño. Até hoje ninguém sabe direito o que gera o El Niño. A gente sabe que acontece, mas por que acontece? A gente tem algumas evidências, mas elas não são suficientes para explicar a complexidade do El Niño. A gente vai ter uma aula também de El Niño mais para frente. Mas não sei se ficou claro o que eu falei, mas fiquem à vontade para a gente desenvolver aqui qualquer... Diego, posso fazer mais uma? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, da mesma forma que a gente descobriu a Inglaterra um pouco diferente do padrão esperado, né? Uhum. Com relação a esses desertos e, tipo assim, condições que deveriam ser desérticas, tem alguma exceção que você lembre, assim, tipo, um local no mundo onde esperaria-se ter um deserto e, na verdade, tem uma coisa diferente? Sim, o centro-sul do Brasil. Tanto é que a gente já teve períodos de glaciação que a gente teve uma aridização, não chegou a ser deserto, mas foram a vegetação de semiárido e de clima árido se expandiu pelo Brasil, inclusive para dentro da Amazônia. Quando você vai para a Amazônia, você encontra enclaves de cerrado, de caatinga dentro da Amazônia. Por conta disso, são como se fossem florestas fósseis desse momento em que que o clima ficou mais seco aqui. Mas os Andes protegem muito, porque a orogenia andina ela é relativamente recente. Ela, se eu não me engano, são 60 milhões de anos atrás. Se eu não me engano, posso estar errado. Acho que é Plio-Mioceno. Essa orogenia andina, que aconteceu em várias etapas, ela mudou a hidrografia toda aqui da América do Sul, porque você tinha bacias hidrográficas grandes correndo para o Pacífico. Aqui, vou desenhar aqui a América... Vamos para o mapinha aqui da América do Sul para ficar mais fácil. Aqui. Você tinha bacias hidrográficas correndo para esse sentido aqui, para o Pacífico. O que aconteceu? Quando os Andes soerguem, quando eles começam a ser soerguidos, todas essas bacias que drenavam para o Pacífico, elas invertem. É o que a gente chama de inversão de drenagem. E a hidrografia, pode reparar que todas as bacias hidrográficas de grande expressão da América do Sul correm para o Oceano Atlântico. Mas nem sempre foi assim. Então, essas bacias aqui, ó, Rio Amazonas, vamos focar aqui no Rio Amazonas, que é o mais emblemático. Quando inverte essa hidrografia vai rompendo todo o relevo, esculpindo o Planalto Central, esculpindo o relevo da América do Sul. Isso é um evento muito importante. E o que a galera percebeu? Não sei se vocês já ouviram falar do Aziz Absaber, né, que é um geógrafo muito famoso, um geógrafo físico, que ele tem alguns trabalhos sobre a paleogeografia da região amazônica, do Brasil como um todo, do centro-oeste, e da própria Caatinga, mas a Caatinga ele estudou pouco, ele estudou mais a Amazônia, e ele começou a ver os ciclos de aridização e ciclos de umidificação do território brasileiro, depois do surgimento dos Andes. Nesse momento que aqui já está mais úmido. Mesmo aqui estando mais úmido, toda vez que tinha uma glaciação no planeta, no Quaternário, o Quaternário teve mais de 8 glaciações, o nível do mar abaixava, e como o nível do mar abaixava, a gente acabava tendo um rebaixamento do lençol freático,
e uma expansão de áreas semiáridas e semiúmidas no território sul-americano. Então, o que acontecia? Floresta úmida como a Amazônia, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica, ficavam restritas em núcleos menores, próximo da hidrografia, próximo dos corpos hídricos, e as áreas mais distantes ficavam ocupadas por cerrado e caatinga, basicamente. Tem até um mapa famoso do Abissab, eu não vou lembrar o artigo, eu lembro que o artigo tem Cenozoico no título. Se alguém tiver interesse, me lembrem que eu passo para vocês, eu tenho ele aqui no meu drive. E esse artigo, o Abissab, ele mostra esses ciclos de aridização. Então, essa região aqui toda do Cerrado, do centro-sul do Brasil, provavelmente teria um deserto em algum lugar aqui, se não fosse a Cordilheira dos Andes. Porque eu vou dar um spoiler da próxima aula. O que acontece? Os ventos, as massas de ar vêm aqui úmidas, batem nos Andes, são umidificadas pela floresta amazônica para levar para a transpiração e descem pelo corredor aqui, por esse corredor que é como se fosse uma depressão, a depressão do Pantanal. Então, as chuvas do centro-sul, elas são originadas por dois fatores: pelo desvio dos ventos que os Andes fazem e pela umidificação dos ventos, que são os rios voadores, gerados pela floresta amazônica para levar para a transpiração. Então, nesse momento, é por isso que o desmatamento da Amazônia está causando todo esse problema aqui no centro-oeste e na região sudeste de escassez de água, de estiagem, porque as chuvas elas não conseguem avançar se não tiver vegetação para reumidificar esse ar que vai se tornando cada vez mais seco conforme vai chovendo. Aqui, conforme ele vai avançando, vai chovendo, vai ficando mais seco. Mas com a vegetação consegue jogar mais água ali para o ar, para levar para a transpiração, consegue manter essa corrente úmida por muito mais tempo. E essa corrente úmida consegue penetrar a parte interna do Brasil. Se não tivesse os Andes, primeiro que essa corrente aqui passaria direto para cá. Deixa eu apagar aqui. Passaria direto aqui. Na verdade, ela tem uma certa inclinaçãozinha aqui, né? E, além disso, talvez alguma corrente úmida que pudesse subir aqui poderia até umidificar uma parte do território, mas, no geral, a corrente que sobe aqui é uma corrente polar, que é uma corrente fria e seca. Então, essa corrente polar que sobe aqui no inverno também deixaria o ambiente aqui seco. Então, você teria a tendência de ter uma área semiárida ou árida muito grande nessa porção aqui da América do Sul. E como o Brasil é o quinto maior país do mundo e o maior país da América do Sul, uma boa parte do território seria seco aqui no centro-sul, se não fosse a Cordilheira dos Andes. Aí não sei se foi um bom exemplo. Fique à vontade para qualquer questão, qualquer desenvolvimento disso. Mas ficou claro? Não ficou? Fique à vontade. Diogo, aquela história das áreas, né, das manchas de áreas mais secas lá na Amazônia, é como se embaixo dessas áreas, né, fosse tipo um ralo de água, o lençol freático fosse, vamos dizer, variasse mais? Excelente pergunta. Exatamente, acontece isso, que tem a ver com as coberturas arenosas, que são paleodunas, são dunas de areia, da época que era muito seco, tipo os lençóis maranhenses. Aí essa areia porosa acaba favorecendo e abaixa o lençol freático. E também tem a ver com a própria dinâmica climática, mesmo às vezes por efeito orográfico e tal, que gera isso. Mas são áreas muito pequenininhas que rolam lá. É o que chamam de teoria dos refúgios. Então, eu tive uma experiência no sul da Bahia, né? Eu fiz umas caminhadas em floresta lá, assim, tipo, longas, né? Tipo dias. E de vez em quando você estava andando na floresta e por acaso você esbarrava com uma área arenosa, onde a vegetação era tipo 2 metros de altura, a vegetação é até diferente. Eles chamavam lá de mussununga. Eu fiquei intrigado para saber como é que, você está andando no meio da floresta de 20 metros, 30 metros.
Aí, pô, do nada aparece uma praça de areia. São tudo no sul da Bahia, isso acontece em várias partes aqui. Eu estou no Rio Grande do Norte agora. Aqui no Rio Grande do Norte tem muito, que são áreas de paleodunas. São áreas que, no passado geológico recente, eram áreas de dunas, como se fossem as dunas do Peró, dunas móveis. Aí o nível do mar subiu, essas dunas fixaram, se tornaram paleodunas porque elas deixaram de se movimentar, a vegetação cresce, só que a hidrologia da área é uma hidrologia, primeiro que o solo é pobre, por conta da própria areia, só tem quartzo ali, não tem muitos nutrientes, aí é difícil a vegetação se estabelecer, e a hidrologia fica comprometida, porque as dunas não têm argila ali para reter água, então a água acaba ficando muito rebaixada, o lençol freático. Tanto é que, só pegando esse gancho aí, só para dar um exemplo geomorfológico, é por isso que a gente tem lá lagoas lindas aqui no Rio Grande do Norte, os próprios lençóis maranhenses, tem aquelas lagoas que formam entre as dunas, que é exatamente onde o lençol freático está aflorando ali. Tanto é que não é toda a época do ano que aquelas lagoas ficam disponíveis, né? Tem época que elas dão uma secada. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma lagoa que secou agora, que é a Lagoa do Vital. Eu tive nela em julho desse ano, estava bonitona, aí agora, algumas semanas depois, ela secou completamente, porque exatamente nesse contexto de dunas, paleodunas, que tem uma hidrologia muito sensível, muito complexa, que a vegetação fica difícil de explorar. E esse exemplo que você deu é muito comum em áreas de paleodunas. Até Cabo Frio mesmo, que nas dunas do Peró é muito esquisito. Você está andando numa área não chega a ser floresta, mas com uma vegetação um pouco mais densa, e das próprias dunas você consegue visualizar uma vegetação de floresta, e tu tá numa duna que é completamente ativa ali, que está se mexendo e tal, no campo de dunas, por conta da hidrologia, toda essa questão. É muito, muito louco. Mas excelente exemplo que você deu. Inclusive, depois eu vou querer saber que lugar é esse da Bahia, que eu quero fazer campo lá. Então, eu tenho os pontos GPS, inclusive. Ah, show de bola. Depois vou querer, porque eu trabalho com essa parte paleoclimática e, para mim, isso daí é um prato cheio para pesquisa. Aí, vou até já botar aqui na minha agenda isso para te lembrar. Já adianto que os mais legais são meio difíceis de chegar, tem que andar muito. Ali tá tranquilo, assim que é bom. Campo sem andar acaba sendo campo gourmet. Eu gosto de dar uma sofrida. Mas aí é basicamente isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu só queria introduzir alguns conceitozinhos, bem rapidinho, da próxima aula, só para a gente não perder muito tempo inicial. Mas não vou levar mais do que 15 minutos, só porque está muito cedo ainda. Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem fazer um intervalinho de 10 minutos, fiquem à vontade. Se quiser, eu vou direto. E a gente termina cedo hoje, no ritmo de início de ano aí, que tá todo mundo, eu sei que tá todo mundo ainda querendo mais um pouquinho de recesso. Diego, só uma curiosidade que você falou da teoria dos refúgios. Essa teoria que diz respeito também sobre a possibilidade... Seria uma outra explicação sobre os graus de endemismo nas espécies da América do Sul, não? Nesse período, as espécies ficariam isoladas e tal. Exatamente. Seria uma outra explicação para além do fechamento do Estreito do Panamá, né? Exatamente. A teoria dos refúgios ela foi desenvolvida por um biólogo que ele é ornitólogo. Ele começou a ver que existia um número muito maior de espécies de pássaros na Amazônia do que deveria existir se tivesse troca genética entre eles. Então ele começou a desenvolver uma ideia de que teria que ter algum tipo de isolamento, e pássaro voa, né? Então, como é que funcionaria esse isolamento? Aí ele começou a propor que provavelmente haviam refúgios com certas que gerariam isolamento genético, e esse refúgio seria por questões climáticas. Aí essa teoria foi extrapolada
muitos geógrafos físicos brasileiros usaram ela, como o próprio Aziz Abissab, para tentar explicar não só a parte do endemismo de espécies, né, que não é muito a praia desses geógrafos, mas também para explicar o porquê desses enclaves, que o Abissaber chama de enclaves, de alguns tipos de vegetação dentro de outros. Por exemplo, na Caatinga, a minha área de estudo é a Caatinga. Eu já fiz campo lá que eu estava dentro de Mata Atlântica, dentro da Caatinga. Um enclave de Mata Atlântica lá dentro. E isso é uma coisa completamente imprevisível. Então, a Mata Atlântica, se você parar para pensar, significa que em algum momento a Mata Atlântica foi até lá. E em algum momento aquilo foi... a Caatinga circundou ali. Então, isso acaba gerando endemismo, porque gera isolamento genético. Sim. Vamos supor, pássaros, vegetais acabam ficando presos ali, não tem fluxo gênico, e eles acabam tendo, por mutação, por aqueles mecanismos evolutivos, né, de mutação, seleção sexual, enfim, todos aqueles mecanismos todos, acaba gerando espécies novas, a especiação. Mas muito bem colocado. É isso mesmo. Pô, é muito legal essa teoria do refúgio. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Foi mal, Diego, você ainda estava falando, né? Não, relaxa. Cara, foi mal, mais uma dúvida aí. Hoje tá requisitado. Não, mas assim que é bom. Você tá falando aí de Mata Atlântica, próxima à Caatinga, na Caatinga. Cara, eu passei por uma situação muito parecida. Por exemplo, eu tava, no caso, no Cerrado, eu tava, tipo, perto do sul da Bahia, só que eu tava em Minas ainda. E eu fui numa reserva ambiental do ICMBio mesmo. E lá, a guia, né, a mulher, enfim, a bióloga lá, tava falando que era uma Mata Atlântica. E beleza, eu super acreditei, até por causa da vegetação que eu tava vendo ali. Também era uma paleoduna, a gente via no ponto mais alto do percurso muita areia em cima do morro. Mas ela falou que aquilo ali era Mata Atlântica. Assim, como eu disse, eu acreditei, mas eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Aí eu conversei com o Ricardo, professor de biogel, e ele foi muito categórico falando comigo, falando, não tem chance alguma de ser a Mata Atlântica, aquilo ali é cerradão. Mas assim, eu fiquei honestamente na dúvida, porque assim, pelas questões geográficas, eu estava no meio do Planalto Central, eu estava muito distante de qualquer corpo grande de água, a não ser o Rio Jequitinhonha, mas por causa, assim, ele não seria o suficiente para dar um contexto de maritimidade. Então, assim, como é que aquilo ali teria chance de ser Mata Atlântica e como você sabe que era Mata Atlântica ali no meio da Caatinga? Excelente pergunta. Isso, os biólogos, eles são melhores do que nós das geociências para definir, porque eles definem por espécie, no geral. Geralmente, da geociência, a gente define, no geral, vegetação pela que a gente chama de fitofisionomia. A gente olha a aparência da comunidade vegetal como um todo. Então, a gente diz que a Mata Atlântica baseada na fisionomia da floresta estratificada, mas a gente não é muito bom identificar espécies. Os biólogos, eles têm um treinamento diferente do nosso, que eles conseguem identificar as espécies. Então, eu não sei qual era a extensão dessa área que você viu, se era uma área muito grande ou se era uma área pequenininha, mas eu acho possível que seja uma área com espécies da Mata Atlântica por algum mecanismo de dispersão, que pode ser um mecanismo que tem a ver com essas flutuações climáticas que ocorreram recentemente no planeta, como acontece na Caatinga, de ter Mata Atlântica, fragmentos bem pequenininhos lá dentro. Mas, assim, como a bióloga te falou que era Mata Atlântica, eu acredito que ela tenha te falado por conta das espécies, que são espécies de Mata Atlântica. É que quando a gente das geociências fala de Mata Atlântica, tem uma conotação muito grande de posição, né? De fisionomia associada com posição, que tem que ter influência da umidade do Atlântico. Então, a gente acaba tendo muito uma conotação locacional
e sistêmica, mais do que os biólogos, que no geral eles classificam a vegetação puramente pela comunidade vegetal. Então, provavelmente essa discrepância entre a classificação do Ricardo com a classificação da bióloga seja uma discrepância conceitual. A bióloga está vendo só o ponto de vista das espécies e o Ricardo está usando uma classificação mais ampla que também, independente da espécie, tem que ter a posição específica que atualmente sofre a influência da umidade vinda do Atlântico. Mas é possível, super possível, que seja uma comunidade com espécies exatamente iguais da que tem na Mata Atlântica, e dentro da biologia isso já seria suficiente para definir como Mata Atlântica. Alguém levantou a mão, mas antes eu queria perguntar se eu respondi ou se eu respondi a pergunta, que estou aberto a qualquer indagação. Não, respondeu super. Assim, eu juro que eu não esperava essa questão de perspectiva de campo da ciência, sabe? Eu não esperava que fosse isso. Para mim era uma questão muito categórica, sabe? Porque, assim, na geografia inteira, a gente vê essas questões de biomas, etc., com um atributo muito locacional mesmo, como você falou. Então, para mim era algo muito indubitável, sabe? Era uma questão muito certa e não era muito relativo a outras ciências. E saber disso, que, tipo, biologia encara de um outro jeito, nossa, eu não ia passar pela minha cabeça. Então, foi maneiro mesmo. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque poucas ciências valorizam muito o espacial. E a gente, dentro da geociência, a gente valoriza muito. A geografia, muito mais. Então, é muito comum, quando na vida de vocês provavelmente vão interagir com muitos biólogos, porque, infelizmente, com a pandemia, mas, por exemplo, eu quando fiz trabalho de campo de paleontologia, eu fiz com alguns biólogos, com o pessoal de outros cursos. Então, você vê muito claramente essa diferença de percepção do espaço, né? Muitos biólogos, eles não estão preocupados com os fatores espaciais, eles estão preocupados com a comunidade ali que eles estão identificando e vendo, e é uma perspectiva que acaba tendo outro propósito, não que seja certo ou errado, mas é uma outra visão que às vezes gera esse choque. Tem um grande amigo meu que faz doutorado na biologia, ele é biólogo, que ele trabalha com a caatinga, igual a mim. E a gente sempre troca figurinha, porque eu aprendo com ele pra caramba, ele aprende algumas coisas comigo, porque são visões de mundo completamente diferentes. Isso é muito legal a gente ter em mente para evitar esses choques, né, que são naturais dentro das áreas distintas das ciências. Mas, muito, muito legal essa troca. Adoro quando vocês participam, fico feliz. Acho que tem alguém que levantou a mão ou perguntou que houve um barulhinho. Fiquem à vontade, gente. Sou eu. Opa. É o Gabriel de novo, professor. Opa, Gabriel, fica à vontade. Então, complementando isso que a Andressa falou, não sei se o senhor já fez a trilha do Morro do Castelo. Morro do Castelo, não. Petrópolis. Não. Então, eu quando era mais novo, eu fiz muito essa trilha. Só que quando a gente foi pro trabalho de campo de geografia física, a gente fez essa mesma trilha. E a gente faz assim, com outra idade, outra maturidade, um outro olhar, né? E assim, eu reparei que chega um determinado ponto na trilha que você deixa de ter aquela Mata Atlântica fechada, né? Aquela coisa mais, assim, grotesca, né? Que a gente está acostumado a ver. E chega num determinado ponto que uma altitude ali, que você vê que a vegetação muda abruptamente. Você tem uma Mata Atlântica de altitude, né, que se comporta como se fosse um cerrado. As árvores são esparsas e elas são, assim, geralmente baixas, grandes e tem o caule todo retorcido. Aí eu virei pro professor Manuel, o Manuel Couto, né, de cartografia, e perguntei para ele, professor, essa árvore aqui, ela não era para estar aqui, né? Aí ele, por que você acha que não? Aí eu, parece uma árvore do cerrado, não parece? Aí ele, sim, mas é pela questão orográfica. Aqui chove menos do que lá. Aí ficou meio que claro. Tipo assim, é um tipo de Mata Atlântica, mas é um tipo de Mata Atlântica adaptado para as condições que ela está exposta. Na questão do relevo. Né? Exatamente. E se você subir mais, por exemplo, se você for lá em Itatiaia, você vai chegar num campo de altitude que olhando assim, se tirar uma foto e não falar onde é que
muita gente vai achar, por exemplo, que é um pampa. Basicamente, predomina... e se comporta como uma tundra até. Ou aquela Tundra, vegetação de musgo, aquela vegetação bem baixa quando não está com neve, né? Geralmente no verão. Sim, o pico ali das agulhas negras, aquela área ali do entorno. Tatiaves com animal lá. Exatamente. Isso, e se vê muito essa vegetação que parece cerrado, que na verdade acaba podendo ser classificada como uma vegetação savânica, dependendo da classificação, porque isso é uma coisa que não sei se vocês têm noção disso, mas classificação de vegetação é uma briga de foice. Tem brigas o tempo todo. Por exemplo, a caatinga, tem gente que acha que diz que a caatinga é uma savana. É um tipo de savana. Não está errado. Mas, no geral, a gente aqui no Brasil chama de caatinga porque é um termo tupi-guarani. Mas, em contexto global, se você pegar um mapa de vegetação global, a caatinga vai ser classificada como uma vegetação de savana. Então, tem toda essa questão, tem a questão de escala, porque quando a gente olha a vegetação do Brasil, no geral, a gente está olhando um mapa regional. A gente não está olhando um mapa de detalhe. Quer ver um detalhe? Lá o laboratório que eu faço parte, o Espaço, teve um projeto, eu não era do laboratório ainda, que foi um projeto de mapeamento da Mata Atlântica, que foi um projeto até bem grande e que mudou oficialmente a área de Mata Atlântica mapeada no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto diferenciou os tipos de Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica ela é o grande bioma, só que dentro desse bioma tem diversos ecossistemas. Por exemplo, tem gente que coloca a vegetação de restinga, vegetação de mangue, como fazendo parte da Mata Atlântica. Tem gente que faz isso, que agrupa. Tem dentro da própria Mata Atlântica mais estrito senso, você tem uma Mata Atlântica que perde folha no período, em determinados períodos, e uma Mata Atlântica que não perde folha. Então, tem várias fisionomias dentro da própria Mata Atlântica. É tudo uma questão de cartografia. Você deu o exemplo do Manuel, se você perguntar para ele ou para o Menezes, eles vão falar que é tudo uma questão de escala. Dependendo da escala do mapeamento, você vai ver mais ou menos detalhes. Então, ao longo do curso, vocês vão ver que essas distribuições de fenômenos, tanto humanos quanto físicos, são muito mais heterogêneas do que a gente costuma imaginar, de forma, quando a gente olha para os mapas mais regionais. Assim. Mas, muito bem colocado. Isso é muito legal. Inclusive no campo, espero que role o campo, né, por causa dessa nova variante aí, do aumento do número de casos, não sei como é que vai ficar. A gente vai conseguir ver algumas coisinhas legais também. Então, Diego, só pegou esse ponto do campo, se você puder no final da aula ficar para conversar rapidamente sobre, porque, enfim, depois eu falo, não vou... Beleza. Deixar ela acabar aqui amanhã para não embalar as coisas. Tranquilo, vou separar um tempinho no final da aula que a gente conversa sobre isso. Até para a galera mesmo, não para mim. Beleza. Então, só vou passar umas coisinhas da aula que vem, só para a gente começar a aula que vem já um pouquinho mais avançado, e a gente começa a falar rapidinho do campo, pode ser? A aula que vem a gente vai falar de circulação atmosférica global, começar isso. E para isso eu preciso que vocês entendam uma coisa chamada efeito de Coriolis ou de Coriolis, depende, as duas pronúncias são aceitas. Para isso, eu preciso que vocês entendam um conceitozinho lá da física, que é a velocidade angular. Velocidade angular, ela é o quanto... Vamos supor aqui, ó, vamos desenhar aqui uma parte. Aqui, onde eu desenhei a linha, é como se fosse a linha de chegada. Repara que essas duas bolinhas, elas dão uma volta completa e elas chegam nessa linha aqui de chegada ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que elas percorrem o mesmo ângulo, e qual ângulo é esse? É 360 graus, no mesmo tempo. E a velocidade angular nada mais é do que o ângulo, que no geral é em radianos, mas aqui a gente não vai calcular nada disso, eu só quero que vocês entendam isso do conceito intuitivo, é o ângulo por tempo. Então, o que significa? Repara que essa bolinha aqui, ela se movimenta mais rápido do que essa daqui. Essa daqui, ela tem uma velocidade linear
Ou seja, se eu calcular o ΔS sobre ΔT, que é aquela que a gente vê na escola, essa daqui vai ter uma velocidade linear maior do que essa daqui. Porque esse círculo aqui é maior do que esse círculo aqui. Então, como elas percorrem dois círculos de tamanhos diferentes ao mesmo tempo, significa que a que percorre o círculo menor tem uma velocidade linear menor do que a que percorre o círculo maior. Só que o que acontece? A velocidade angular das duas é exatamente igual, porque elas percorrem o mesmo ângulo, 360 graus, ao mesmo tempo. Mas as velocidades lineares delas são diferentes. Isso eu preciso que vocês entendam para a gente entender o efeito de Coriolis. Porque, no geral, muitas vezes esse efeito ele é apresentado para vocês de uma forma muito assim, é efeito de Coriolis. Só que vocês acabam não raciocinando em 3D e não entendendo realmente o que é o efeito. E para isso eu preciso que vocês saibam a diferença de velocidade linear para velocidade angular, para a gente conseguir entender por que esse efeito é tão importante no desvio das massas de ar do planeta Terra. Por quê? Porque a Terra tem qualquer ponto que você esteja em qualquer latitude do planeta, você vai ter a mesma velocidade angular. Mas no Equador, você vai estar com uma velocidade linear muito maior do que no polo. Por quê? Porque no Equador, você vai estar dando uma volta de 24 horas, que ao mesmo tempo, qualquer ponto que você esteja no planeta, você vai dar uma volta de 24 horas, só que no Equador, a circunferência é muito maior do que no polo. Então, o que significa? Que você precisa, em 24 horas, percorrer um espaço muito maior se você estiver no Equador do que se você estiver próximo do polo. Então, a sua velocidade linear é maior. Mas você está percorrendo o mesmo ângulo, que é 360 graus, então a sua velocidade angular é maior. O que isso quer dizer? Se eu saio do Equador e vou em direção aos polos, eu vou estar com uma velocidade muito maior no Equador, então eu vou estar muito mais rápido do que um ponto que está linearmente, no caso, do que um ponto que está longe do Equador. E isso causa um desvio na trajetória dos ventos, por exemplo. Isso causa um desvio na trajetória das massas de ar. Então, isso é o que é chamado de efeito de Coriolis, que é um desvio aparente. Mas isso a gente deixa para a aula que vem. Mas hoje vou deixar essa sementinha na cabeça de vocês para vocês ficarem encucados com isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se ficou confuso esse conceito, fiquem à vontade que a gente dá uma desenvolvida aqui. Mas se não, se ficou claro, a gente abre para falar do trabalho de campo. Mas fiquem à vontade. Todo mundo entendeu? Essa velocidade, diferença de velocidade angular e velocidade linear. Ficou confuso? Não ficou? Beleza? Então, só para mostrar para vocês o que é o efeito de Coriolis, sem explicar ele, só para deixar na cabeça de vocês isso. Repara que essa bolinha aqui, ela está fazendo uma trajetória reta, retilínea. Só que como ela está fazendo uma trajetória retilínea sobre um círculo que está em movimento, você usando o círculo de referencial, essa trajetória, na verdade, acaba sendo uma curva. E é exatamente isso que é o efeito de Coriolis. É uma curvatura aparente na trajetória de uma partícula. E a gente vai ver como isso funciona em 3D no planeta. E é por isso que os tornados, furacões, eles giram em sentidos contrários, dependendo do hemisfério que ele esteja. Os furacões, tornados, eles giram sempre no mesmo sentido em um hemisfério, e no outro hemisfério ele gira sempre no outro sentido. Então, pelo sentido, você consegue saber o hemisfério que o furacão está, exatamente por conta do efeito de Coriolis. Ficou visível, ficou confuso, fiquem à vontade, gente. Mas a aula que vem a gente vai explorar isso melhor. É só para vocês já serem apresentados a isso. Foi?